Instruções trabalhistas. Realização: Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Hoje, sexta-feira, né? Nós lutamos por isso, né, doutora? Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde a todos. É isso aí, né? Uma luta constante. E aí hoje nós temos que celebrar um dia especial e de relevância internacional, como você mesmo disse, né? O Dia Internacional. E fala para mim, qual que é a importância do Dia Internacional para a eliminação da discriminação racial? Então, essa data, celebrada agora, dia 21 de março, ela serve para conscientizar. Nós precisamos dessa conscientização constante da sociedade de um modo geral sobre essa discriminação que ocorre racial ainda nos dias de hoje, infelizmente, né? E os seus efeitos prejudiciais. E como ela se manifesta no trabalho, doutora? Porque assim, esse dia ele tenta promover essa diversidade e a igualdade dos direitos fundamentais para a gente poder construir uma sociedade mais justa e solidária. Mas nós sabemos e vemos, presenciamos, temos que atuar muitas vezes em processos que a desigualdade racial muitas vezes se manifestada no ambiente de trabalho por diferenças salariais feitas entre os brancos e os negros. Também vemos manifestação disso nas oportunidades muitas vezes limitadas para esta categoria de pessoas, na hora de promoção, né? Muitas situações de assédio moral a gente visualiza com relação. Você sabe que você falando, né? Como, graças a Deus, não existe isso em mim, né? Essa diferença. É difícil pôr na minha cabeça que isso aconteça. Mas isso acontece muito, Solange. Não só o assédio moral, mas um assédio psicológico, porque ocorre a exclusão do grupo dessas pessoas. O que a gente chama de panelinha. Nunca vou falar que vai formando as panelinhas. Sim, claro, colegas. Tudo bem, nós às vezes nos relacionamos mais com pessoas que nós temos mais afinidades. Mas de repente observa-se que nessa afinidade é feita pela questão da cor. E fala para mim, doutora, quais são os principais dispositivos legais que combatem essa discriminação no Brasil? Então, no Brasil nós temos desde a nossa Constituição de 1988 como uma cláusula pétrea que não pode ser modificada somente com uma nova Constituição dos direitos iguais entre homens e mulheres, mas também entre as classes sociais, raciais, onde a lei proíbe qualquer tipo de discriminação. Todos somos iguais perante a lei e a lei tem que tratar todos de forma igual. E tem, desde 1989, a Lei 7.716, que ela tipifica crimes resultantes desse preconceito por raça ou cor. E a CLT também prevê várias normas que proíbe e protege os trabalhadores contra essas práticas discriminatórias. E o que eles podem fazer quando eles se sentirem assim, né, na empresa que eles estão, eles se sentirem discriminados? Eles podem formalizar uma reclamação junto ao empregador, porque às vezes o empregador não está sabendo que está acontecendo isso no ambiente de trabalho, né? O primeiro passo é esse. Buscar, muitas vezes, a intermediação junto ao sindicato, que é o órgão de proteção dos trabalhadores, ou da categoria que eles estão representados.
também eles podem registrar a reclamação no Ministério do Trabalho ou até mesmo entrar com uma ação judicial para reivindicar seus direitos, porque muitas vezes se observa que o empregador está condizente com essa discriminação realizada no ambiente de trabalho. Então não vai nada adiantar ele reclamar para o patrão. É isso que eu estava pensando aqui agora. Né? E aí então não vai adiantar nada ir lá reclamar, porque se percebe que está todo mundo em conjunto com esses atos discriminatórios, então ele tem que propor uma ação judicial, propor uma reclamação trabalhista. Doutora, existe alguma política pública relacionada a direito trabalhista e previdência que visa a igualdade racial? Existem muitas leis, tanto trabalhistas como previdenciárias. Essas políticas são frequentes. Os programas de ação afirmativa para promover essa inclusão dos grupos raciais que são historicamente marginalizados, tanto no mercado de trabalho como nas oportunidades do trabalho, até mesmo de conseguir o acesso à saúde que vai garantir um benefício previdenciário, tendo preferência na hora de conseguir esses agendamentos. E tem muitas iniciativas corriqueiras do poder público para dar esse acesso aos direitos, tanto previdenciários como trabalhistas. E quais são os impactos da discriminação racial na Previdência Social? O que nós verificamos é que por essa discriminação e essa marginalização ainda existente pela questão da raça, verificamos que eles ainda têm um menor tempo de contribuição, porque eles não conseguem as mesmas oportunidades de trabalho, e isso reflete deles conseguir obter os seus benefícios de aposentadoria. Se não consegue trabalho, não consegue contribuir para a Previdência para conseguir a aposentadoria. Sim. Então, a falta de acesso às mesmas condições faz com que eles não tenham os mesmos acessos aos benefícios previdenciários, porque precisa ter contribuição para acessar o salário maternidade, para ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria. Então, sem essas contribuições, eles ficam sem o acesso a esses benefícios. E que papel pode desempenhar a empresa na eliminação da discriminação racial? As empresas estão cada vez mais obrigadas a implementar políticas internas, regramentos internos. Para quê? Para tentar eliminar e criar um ambiente que respeite a diversidade, incluir esses grupos que são reconhecidamente mais marginalizados. Então, as empresas devem implementar esses programas, políticas e regimentos internos para implementar tudo isso lá dentro. Promover treinamentos para conseguir conscientizar, né? Então, isso são formas de conseguir conscientizar todos os seus trabalhadores da necessidade de não fazer essas exclusões. Tem que treinar, tem que conscientizar. Nós estamos em 2025, mas ainda isso é foco de muita atenção. Nós sabemos que isso acontece muitas vezes. Temos que respeitar essa diversidade cultural e racial de todos os seres humanos. Eles podem criar um ambiente que valoriza a igualdade entre todos eles. Programas de incentivo à promoção que não exclui nenhum dos grupos. É importante isso, né? Que as empresas também tomem consciência, né? Recrutem toda a equipe, fazendo entender que isso não pode acontecer dentro do trabalho. Que bom, né? Então, parabéns, né, para vocês aí, mulheres que lutam, né? Lutam, não só mulheres, né? Mulheres, homens que lutam realmente para essa igualdade. Nós sabemos, como a doutora disse, que
é difícil, mas nada é impossível, né? Nós temos que lutar por isso. Mais alguma coisa, doutora? Nós temos que entender, por uma vez por todos, que todos somos iguais perante a lei e temos que respeitar o próximo. Respeitar o próximo. Essa foi a nossa instruções trabalhística de hoje com a doutora Fernanda Mascaro.